Alô, galera da OAB, alô, galera dos concursos, vamos ficar animados aí rumo ao nosso objetivo de aprovação na OAB ou nos concursos públicos, né? Então vamos lá, vamos falar agora de um tema também muito importante, muito cobrado nas provas, né? Então nós vimos, né, na parte de organização sindical, que uma das funções do sindicato é entabular a negociação coletiva. É a função mais visível dentro das entidades sindicais, né? É a função principal das entidades sindicais. Então nós vamos ver agora um pouco sobre o procedimento da negociação coletiva, como que a CLT, nós sabemos a valorização que hoje é dada à negociação coletiva dentro do nosso ordenamento jurídico, e nós vamos ver também os instrumentos, acordos e convenções coletivas depois na nossa próxima aula. Então vamos lá. Primeiramente nós temos o que a gente chama de procedimento prévio da negociação coletiva. Primeiramente, a negociação coletiva, os sindicatos, eles vão, tanto o profissional quanto o patronal, ele vai convocar, é o que está estipulado lá no artigo 612 da CLT, ele vai estipular as condições, né, dar condições, dar os poderes de negociação coletiva para a diretoria, por exemplo. É muito comum que o sindicato faça essa AGE, que é uma Assembleia Geral Extraordinária, para convocar, para discutir e para dar poderes à diretoria para entabular a negociação coletiva. Então depois nós temos que é marcada geralmente uma reunião, o sindicato dos empregados envia uma pauta para o sindicato dos empregadores, né? Hoje também está sendo muito comum os empregadores enviarem uma contrapauta aos sindicatos dos empregados, e aí nessas discussões geralmente é marcada uma reunião, que é o que está estipulado lá no artigo 616, onde as partes vão discutir as cláusulas, né, e as condições, as discussões sobre as condições da negociação coletiva. E aí, os sindicatos empregados, eles vão discutir os índices, vão discutir as cláusulas sociais, e essas são reuniões e não tem uma delimitação do número de reuniões que precisam ter para que haja a entabulação da negociação coletiva. Então, essas reuniões são agendadas, são discutidas as cláusulas, a pauta de reivindicação, tanto da parte patronal quanto da profissional. E aí, se chegar no final dessas reuniões e não tiver a formalização de uma negociação coletiva, ou é encaminhada essa negociação para mediação no Ministério do Trabalho e Emprego, ou se não, o sindicato profissional ele pode deflagrar uma greve. Então, nós temos essas duas possibilidades. Ou levar para uma mediação no Ministério do Trabalho e Emprego, né, que tem essa função, né, os auditores concursados lá no Ministério, eles têm essa função de auxiliar para que haja negociação coletiva, ou os sindicatos empregados podem, então, já que foi frustrada essa negociação, deflagrar uma greve. Nós vamos ter uma aula específica também sobre greve futuramente, então nós vamos tratar esse instituto separadamente aqui para melhor compreensão. Então nós temos também que se houver, então, através da mediação do Ministério do Trabalho ou através do final, né, das reuniões, se chegar a um consenso, se chegar num acordo e foi entabulado uma negociação coletiva, nós partimos então para uma outra fase, que é a redação das cláusulas da negociação ou da negociação coletiva como um todo. Ainda não vou falar sobre os institutos diferenciados aí, acordo e convenção, porque nós vamos ter uma próxima aula para a gente discutir sobre eles. E aí nós temos que uma outra assembleia, isso geralmente acontece muito no sindicato profissional, para validar essas cláusulas convencionadas, essa cláusula da negociação coletiva. É levado então a uma outra assembleia convocada especificamente para esse fim, em que o sindicato profissional então, né, vai aprovar aquelas cláusulas que foram negociadas. O sindicato patronal também pode, se seu estatuto estipular que ele tem que então aprovar aquela negociação que foi realizada, né, o estatuto que ele vai ter que terminar isso, se o sindicato vai ter que ter uma outra assembleia. Nesse caso, no caso do patronal, mas no caso profissional, essas cláusulas então são levadas para uma outra assembleia onde eles vão validar aquela negociação coletiva.
E aí nós temos uma parte, né, uma outra parte na negociação coletiva que é a publicidade, né, o princípio da publicidade aí do instrumento coletivo para toda a categoria, né, para toda a categoria representada ter conhecimento. E ele estipula que nós temos que dar essa publicidade na própria sede do sindicato, né, então as cláusulas negociadas ali, elas têm que ser expostas, têm que ser amplamente divulgadas aos representados dos sindicatos para que eles tenham ciência das cláusulas que vão reger os contratos de trabalho, né? Que eles possam então ter conhecimento, saber quais são as normas que vão ser estipuladas em relação ao contrato de trabalho deles. E a vigência inicial também tem que constar isso na convenção coletiva, no acordo coletivo, e geralmente hoje a doutrina se diverge quanto à questão da necessidade de registrar isso no sistema mediador do Ministério do Trabalho. Muitos concordam que não, que o termo inicial vai ser a partir quando a convenção é assinada, né, a convenção e o acordo são assinados, e outros vão divergir, dizendo que não, que para que haja o início da validade daquela convenção, daquele acordo coletivo, tem que ter o registro do mediador do Ministério do Trabalho e Emprego. Então fica aí ainda a doutrina divergente quanto a isso, mas nós sabemos que pelo princípio da autonomia, essa validade, então, esse termo inicial da convenção do acordo coletivo não necessariamente tem que ser registrado no sistema mediador. Mas o sistema mediador, para a doutrina que concorda que tem que ser registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, diz que é para que haja publicidade dos atos negociados, o que foi negociado, né? Então, a doutrina ainda diverge se há realmente a necessidade desse registro no sistema mediador do Ministério do Trabalho e Emprego. E o período máximo de vigência da convenção ou do acordo coletivo é de 2 anos. Então, frisem bem em relação ao prazo de vigência do acordo ou convenção coletiva, porque nós temos que tratar que hoje, né, nós temos uma súmula e nós temos um princípio muito importante nas negociações coletivas, que é o princípio da ultratividade das normas coletivas. E esse princípio, o que ele veio nos dizer, né? Se eu tenho uma vigência da CN, findou-se então um prazo de 2 anos, que é o prazo máximo de vigência do acordo ou da convenção coletiva. Não havendo sua revogação, expressamente por outro instrumento coletivo, esses direitos estabelecidos pelas cláusulas desaparecem ou se incorporam no contrato de trabalho. Então essa é uma discussão, né? Foi por muito tempo uma discussão na doutrina e também na jurisprudência sobre essa questão. Se afindou-se então o prazo aí de 2 anos, de até 2 anos da convenção do acordo coletivo, o que aconteceria então com esses direitos? Se eles se incorporariam ou não ao contrato de trabalho? E aí nós temos, né, que essa questão foi resolvida então pela súmula. Se a gente for pegar o histórico da súmula 277, nós vamos ver presente nela como a doutrina se comportava até então. O TST existiam duas correntes. Uma que não havia de se falar em incorporação, tendo em vista que, senão, o prazo de validade daquela convenção, daquele acordo coletivo, ele já tinha se extinguido, então, por tal motivo, não havia de se falar em incorporação das condições estabelecidas na convenção, no acordo coletivo. A outra corrente, por sua vez, sempre entendeu que havia, sim, a incorporação, tendo em vista que se constitui um direito adquirido. Então, muitas vezes foram discutidas essas duas teorias. E hoje, a súmula 277 do TST, ela reflete essa segunda teoria, que é exatamente o princípio da ultratividade, as normas, né, que ela dispõe que as cláusulas normativas dos acordos e convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho. Então, até que se venha uma outra norma, apesar do término daquela norma, apesar da validade daquela norma de até 2 anos, pelo princípio da ultratividade, essa norma vai se prolongar no tempo e vai, sim, se incorporar aos contratos de trabalho e vai perdurar até que venha um outro instrumento coletivo para continuar vigorando aquelas normas ou para suprimir aquelas normas, né? Então, pelo princípio da ultratividade, essas normas permanecem vigorando
até que venha um outro instrumento coletivo. Então, o TST hoje opta por essa questão que é o princípio da ultratividade das normas coletivas. Então, nós temos que essas normas se incorporam ao contrato de trabalho. Então, vamos supor que eu tenho uma convenção coletiva, vamos dar um exemplo prático. Eu tenho uma convenção coletiva que estipula o fornecimento de cestas básicas para o empregado, pelo empregador ao empregado. Então, essas cestas básicas, né, aquele instrumento, ele vigorou até, o prazo de validade dele era 2016. Ele foi realizado em 2014 e estipulava-se que a validade dele era em 2016. Aí nós temos que, se ele terminou em 2016 e nós não tivemos nenhum outro instrumento coletivo, ele continuaria vigorando em 2017? Essa cesta básica teria que ser fornecida pelo empregador nesse ano de 2017, nos meses, né, que nós estamos aí em fevereiro. Esse ano ele teria que continuar fornecendo então as cestas básicas para o empregado? Sim, até que se venha um outro instrumento coletivo, até que se venha um outro acordo, uma outra convenção que então retire essas cestas básicas, por exemplo. Então, nesse exemplo prático, fica bem claro para nós que, apesar do término daquela convenção coletiva que terminaria em 2016, as normas que ali foram estipuladas permanecem incorporadas ao contrato de trabalho. Então, nós temos que considerar que, apesar desse posicionamento do TST, né, de refletir essa corrente sobre o princípio da ultratividade, recentemente, em outubro de 2016, o STF reconheceu a repercussão geral do tema, né, repercussão geral do princípio da ultratividade, e essa questão da incorporação ou não aos contratos de trabalho. Então, apesar do posicionamento atual do TST sobre essa matéria do princípio, né, da ultratividade das normas, o STF, em outubro de 2016, pela DPF 323, pelo julgamento que ainda vai ser referendado pelo plenário, né, pelo pleno do STF, foi então proferida a decisão nessa DPF dizendo, né, que essas normas, que a súmula, questionando a súmula 277, porque o STF previamente já se manifestou, né, e ainda com ignição sumária, ele está dizendo que essa súmula ela contraria os preceitos constitucionais de separação dos poderes, né? Ou seja, que o TST estaria então legislando, né, em caso aí dizendo que essa súmula ela seria então ou teria essa ultratividade das normas coletivas. Então, por isso, as decisões que envolvem a súmula 277 do TST elas estão suspensas por decisão do STF desde outubro de 2016. E até a edição dessa aula, o STF ainda não havia sido, essa decisão ainda não havia sido referendada pelo plenário do STF. Então, nós consideramos que todas as decisões envolvendo a súmula 277 estão suspensas até então. Muito obrigada. Nós continuamos na próxima aula tratando sobre as especificidades em relação aos instrumentos coletivos. Muito obrigada. Até a próxima aula.